Olá pessoal, gostaria de começar esse vídeo falando uma frase aí para todo mundo pensar. E a frase é o seguinte: nessas eleições nós não vamos decidir qual que é o melhor presidente para o Brasil. Na verdade, nós vamos decidir qual que é o menos pior presidente para o Brasil. Porque depois de 35 anos quase sobre o domínio do PT, nós tivemos a chance de ter um presidente aí honesto no período do Bolsonaro. E vocês viram o que acontece, né, quando você joga só nas quatro linhas, né? Ele jogou só nas quatro linhas e hoje ele está enfiado dentro de um presídio. A gente sabe que as coisas que ele fez, as provas, esse golpe de Estado fajuto aí que foi inventado, quer dizer, a gente vê que a honestidade ela tem pouca credibilidade dentro do mundo político. No mundo político é necessário saber jogar. Então eu, embora decepcionado também com essa questão do filme, né? Eu acho realmente que o Flávio tinha que ter sido mais sincero quando ele falou do filme do pai dele. Agora, é necessário também ter uma visão política e judicial sobre o caso, entender que o caso do Flávio, pelo menos por enquanto, ele pediu dinheiro, né? Por enquanto, não saiu nada aí que envolva tramóia, que ele ajudou a aprovar alguma coisa no Congresso que venha favorecer o Master, que ele ajudou a aprovar alguma coisa no Congresso, tenha facilitado alguma coisa para favorecer os bancários que estão envolvidos em todo esse desvio, essa lavagem de dinheiro, envolvimento com milícias, com traficantes, como tem aparecido aí. Então eu vou dar minha opinião sincera. Por enquanto, né? Até o que eu estou acompanhando das mídias aí, vocês também. Se a gente for comparar o peso das cagadas que o Flávio fez até agora, até porque ele está começando a alavancar ainda na política quase presidencial, eu acho que ainda dá para. Ele ainda tem o meu apoio, né? Não vou falar por vocês, eu acho que cada um tem o direito de ter sua opinião respeitada, mas é importante também que a população entenda que o jogo político ele não funciona com você jogando tudo nas quatro linhas. Já tivemos uma amostra disso, né? Quando as coisas acontecem na esquerda, porque empresa laranja, desvio de dinheiro público, ó, a gente tem mensalão, a gente tem o caso da rachadinha, né, daquele deputado que foi mais do que provado aí, né? Vocês já sabem o nome dele, que era para ele estar fora da política, mas ele está aí, né? As coisas acontecem e quem é de esquerda defende, mesmo o cara fazendo as piores atrocidades com os brasileiros, com eles mesmos e com os filhos deles para o futuro. E ainda assim eles continuam apoiando a esquerda. E a direita, qualquer ladainha que sai ali, qualquer coisinha, ele não põe peso e consequência nas coisas. Ele já vai lá e já crucifica o cara direto. E aí ele já vai lá e já derruba tudo que foi construído pelo partido, né, de jogar o jogo, cai por terra. E é a própria direita que faz isso. Então ela começa e se destrói antes mesmo de chegar no meio da partida, ela mesmo já se derruba, porque os deputados de direita são muito desunidos, né? Os partidos são muito desunidos, né? É só você ver esse caso aí o caso dele apareceu dos áudios do pedido de dinheiro e logo o ex-governador, né, ex-governador de Minas, né, já foi lá e desceu a lenha, classificou como imperdoável e ele é uma pessoa de direita. Antes mesmo do caso alavancar, de subir realmente para aparecer coisas graves, do envolvimento ali na parte judicial da coisa, né, das gravidades, ele já foi lá na mídia e já destruiu boa parte da imagem do partido. E o pior é que ele não vai ter a mínima chance. Eu acho que ele teria a chance se ele tivesse ficado mais quieto ali, né, porque aí se o Flávio realmente caísse, ele poderia ser mirado aí como o próximo candidato aí, talvez entre os mais favorecidos aí para até para ser escolhido, né, pela direita e para ter esse apoio, mas não, ele fez tudo errado. Ele já foi lá e já ajudou a tentar afundar o outro, afundar o Flávio. Então, não se trata de ser bolsonarista. Na verdade, eu sou de direita, né? Você quer que a direita chegue, não pode, você precisa pôr peso acompanhar o peso das medidas que estão sendo tomadas e vamos ser sinceros, vai ter que engolir alguns gargalos aí porque não existe facilidade aí no ambiente político, não existe jogo fácil, né? E quando você vai fazer seu voto ali, você olha tudo que o político fez no passado de bom para os brasileiros e é por ali que você começa a mediar se ele vai valer seu voto ou não. Porque algumas cagadinhas
Esse negócio de laranja aí, ó, eu acho muito pouco para derrubar um candidato. Eu vou ser sincero, porque pra gente olhar por esse ponto de vista aí tão cirúrgico, como muitos estão decepcionados aí, o Congresso teria que ser as mil maravilhas, teria que ser perfeito, e a gente sabe que não é. A maior parte do Congresso é sujo. A maior força política dentro do Congresso, que é de esquerda, são sujos, mas eles se apoiam. Porque quando eles têm um objetivo a ser atingido, eles se apoiam. O cara pode fazer as piores atrocidades lá que o restante dos políticos ali, que é do mesmo partido, que estão apoiando a causa, já começa a defender ele antes mesmo que a mensagem comece a explodir na mídia. E os de direita não. Sai uma conversinha, uma ladainha, você já viu um político destruindo o outro aí nas mídias, dando entrevista, né? Aí ele ganha ali um pouquinho de holoforte e destrói a chance de realmente fazer, né, o partido, ou a classe de direita chegar onde precisa chegar, que é eleger um presidente de direita. E se a gente olhar ali pela parte judicial, em termos de gravidade, Flávio cometeu erros muito graves. Realmente, eu também estou decepcionado nessa questão aí essa cagada que ele fez aí, né? Mas se ele já tinha pedido esse dinheiro, eu imagino que o que ele tinha que ter feito, eu não vejo erro nenhum em ele ter pedido. Eu acho que ele deveria ter tornado isso público. Então, esse que eu acho que é o erro que ele cometeu. Então, essa é a minha opinião. Minha opinião é que ele já deveria ter tornado isso público, não ter se escondido ali, ficado com medo ali e jogado isso para debaixo do tapete. Ele já devia ter falado lá atrás. Até porque a gente sabe que o Vorcaro ajudou a financiar filmes de quase todos os presidentes, né? No caso aí eu falo do Temer, do próprio Lula. Todos eles teve o dedinho do Vorcaro. E se bobear em situações realmente graves, em que o Vorcaro teve favorecimento do Congresso. No caso do Flávio, ele não teve, por enquanto, não apareceu. Não apareceu nenhuma conversinha lá que o Vorcaro tenha doado dinheiro para ele, ó, você vai ajudar ou movimentar alguma coisa para aprovar alguma coisa no Congresso. É isso que a gente deveria guardar antes de fazer essa balança realmente já tombada uma vez, né? E aí que a direita perde. Vamos ver aí então o vídeo do Pavinato, né, onde ele faz uma análise espetacular, né, sobre a situação aí do Flávio. Vale a pena assistir esse vídeo. Depois a gente volta nos comentários. Vamos ao vídeo. A revelação de que Daniel Vorcaro negociou com Flávio Bolsonaro pagamentos de 61 milhões de reais para um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro, usando uma empresa laranja, deixou toda a direita fora de órbita. Além disso, na semana passada, o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Os dois episódios machucam a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto, reforçam o rótulo Bolsomaster que o PT criou para martelar durante a campanha e dão um respiro aos ministros do STF atingidos pelo escândalo. Mas isso tudo não garante que Lula terá sossego daqui para frente. Segundo o jornal O Globo, um experiente observador de Brasília disse que Vorcaro comprou todo mundo que estava à venda e que tinha irmãos e amigos de vida em todo o espectro ideológico e em todos os níveis hierárquicos que importam nos três poderes. E sobre o áudio vazado de Flávio, pelo menos 3 ministros do STF avaliam que inicialmente o episódio terá mais impacto político. Esses magistrados, contudo, não descartam as implicações criminais. Para um ministro do Supremo com bom trânsito no meio político, o material das conversas de Flávio e Vorcaro, divulgado até agora, indica que não haveria crime apenas no pedido de financiamento ao filme, mas que o material provocará estrago político para Flávio. Veja bem, não há nessa troca de mensagens indício criminal. Há sim um estrago político inegável, porque Vorcaro ele ficou radioativo. Agora, o que eu tenho visto muito de ontem para hoje é esse bando de deputado estadual e vereador sem o que fazer no Brasil inteiro, que ficam publicando nas redes: publiquei na PGR uma denúncia contra o Flávio Bolsonaro pedindo a prisão dele. Eu acho que esse tipo de política que foi inaugurado no Brasil por uma molecada sem noção,
que na falta de ter o que fazer, na falta de um trabalho, na falta de cinta, na falta de boleto, e querendo chegar ao noticiário de qualquer forma, começa a judicializar a crítica, entupindo nosso judiciário, que já é entupido e que responde porcamente às reais demandas da população. Esse estilo de fazer política que é muito daninho ao erário brasileiro e, é claro, a resolução dos problemas, se repetiu, é claro, nesse caso. Eu vi vereadorzinho e deputadozinho de esquerda, da direita limpinha, vindo assim: protocolei representação contra o Flávio Bolsonaro da PG. Eu acho que todo mundo dessa molecada devia responder por um belo crime de denunciação caluniosa. Primeiro, que eu só vou fazer um retrospecto aqui. Não há crime em pedir financiamento. Não há crime em receber doação. Ah, mas o valor era muito, dava para fazer 2 vezes o agente secreto e eu ainda estou aqui junto. Dava. É estranho que um filme custe, né, sem um elenco de Anna Hathaway, Brad Pitt, Meryl Streep. É difícil que um filme custe, de fato, 24 milhões de dólares. É difícil de engolir. Mas não é crime. Não é crime gastar mal. Não é crime pagar mal. Não é crime pedir dinheiro para fazer um filme. Para ser crime precisaria ter uma contrapartida, como teve no caso do Ciro Nogueira. Ao Ciro Nogueira, que averigou-se ele ter recebido uma mesada de 300 a 500 mil, e o triplex que apareceu, ou triplex, eu não sei qual é a pronúncia correta, mas é a porra de um triplex que apareceu logo na sequência, e a emenda master que ele apresentou para aumentar o rombo no fundo garantidor de crédito, o que causaria um impacto positivo ao Banco Master, que já se sabia internamente que viria a ferir o fundo garantidor de crédito. Não houve contrapartida, como houve, por exemplo, no caso do filme Lula, o Filho do Brasil, que foi lançado no ano de 2009 e foi financiado por 18 empreiteiras, por 18 empresas. E algumas dessas empresas, boa parte delas, eram as empreiteiras que foram expostas na Operação Lava Jato e que, independentemente de terem feito acordos de leniência, reconhecido condutas ilícitas, independentemente disso, mesmo que não tivessem cometido nada de criminoso, mesmo que não tivessem sido condenadas e descondenadas, mesmo que seus executivos não tivessem sido condenados e descondenados, só o fato dessas empresas terem bancado um filme, não é nenhuma biografia, mas sim uma hagiografia. Eles contam a história de um santo. Isso é hagiografia. E, ao mesmo tempo em que bancaram esse filme, receberam contratos milionários, bilionários do governo federal, isso já é uma contrapartida que acende o sinal do criminoso. No caso do Flávio Bolsonaro, ele não foi relator da emenda master, não atuou para votarem a emenda master, não fez pressão no Banco Central para aprovar em compra do BRB, como o Alexandre de Moraes fez, e como está provado que ele fez, só não está mais provado porque o Galípolo colocou sigilo nas conversas do Banco Central. O pai dele já não era mais presidente, era um pária na política nacional, uma pessoa marcada com a lepra dada pelo STF. Então, portanto, não haveria nenhuma vantagem em financiar um filme sobre o Bolsonaro. Não há crime nenhum pedir patrocínio, não há crime nenhum em receber doação. Mesmo que fosse pedir dinheiro, sem contrapartida nenhuma, não há crime. Ah, ele estava mendigando 24 milhões de dólares, qual é o problema? Existe um limite para mendicância? Não. Ah, mas o valor é estranho. E daí? O grande problema é, nesse caso, no meu ponto de vista, a falha de comunicação que começou com o Mário Frias. Em primeiro lugar, é claro,
foi a desonestidade espontânea do Flávio Bolsonaro. Que isso vale também mostrar. Quando o áudio foi publicado, o conteúdo dessa conversa, ele foi questionado por jornalistas lá em Brasília. É verdade que o Daniel Vorcaro financiou o filme Dark Horse sobre o seu pai, Jair Bolsonaro? Primeiro ele deu uma gargalhada muito forte. De onde você tirou isso aí? E depois, que ele viu que tudo estava consumado, ele voltou atrás e reconheceu a veracidade do conteúdo publicado. Esse foi o primeiro problema. O segundo problema foi, quando ele reconheceu a veracidade do conteúdo publicado naquele vídeo caseiro que ele fez e que nós exibimos aqui ontem, ele diz que o Daniel Vorcaro tinha assinado um contrato e que em determinado momento ele parou de pagar as parcelas no plural e que é por isso que ele foi cobrá-lo. Tudo bem, não há problema nenhum aí. O problema é que depois veio o Mário Frias, que é deputado federal por São Paulo e também produtor executivo do filme, que já estava numa situação desconfortável porque a dona da produtora, a Golpe Entretenimentos, Go Up, G-O-U-P, Golpe, um nome desgraçadamente desgraçado para esse momento, já tinha dado um balão na Prefeitura de São Paulo de 118 milhões de reais. Aí ele vem e diz que nem o Vorcaro nem o Banco Master tinham aportado um centavo sequer no projeto do filme do Jair Bolsonaro. E ele ainda abusou da inteligência do brasileiro ao dizer o seguinte, ao trazer elogios em boca própria, que para mim é vitupério. Se eu, quando fui secretário nacional de cultura e geri bilhões da Lei Rouanet, nunca roubei, por que eu roubaria 2 milhões que foram declarados na Receita Federal de uma das empresas do Vorcaro, como diz a imprensa, para a produção do filme? Ora, ninguém tinha acusado ele de absolutamente nada. Ele se adiantou na acusação e na defesa de uma acusação que não tinha sido feita. Aí ele veio alegar honestidade dizendo que se ele não enriqueceu gerindo bilhões da Lei Rouanet... Opa, espera aí. Não existem bilhões a serem geridos da Lei Rouanet. A Lei Rouanet trata de renúncia fiscal. Então, não existem bilhões no caixa da Secretaria de Cultura. À época, não havia mais Ministério da Cultura. O Temer havia feito a reforma ministerial. E depois, ao final, no lugar do Ministério da Cultura, criou uma Secretaria de Cultura, o que foi mantido na estrutura do governo Jair Bolsonaro, e, certa feita, Mário Frias passou a ser o secretário nacional de Cultura. Então ele não tinha bilhões em caixa. A Lei Rouanet, ela entrega ao Ministério da Cultura o poder de autorizar ou não autorizar um projeto que vai... O projeto, e não o Ministério da Cultura, e não a Secretaria de Cultura, à época do Bolsonaro, fazer a arrecadação de dinheiro via renúncia fiscal. Portanto, não dava para ele se enriquecer com renúncia fiscal, porque não dá para meter a mão num dinheiro que não está disponível à Secretaria. Então, eu não aceito que desafiem a minha inteligência. E também não aceito que não se diga que não se recebeu um centavo de Daniel Vorcaro de Master. Porque se ele é o produtor executivo, e se ele tem uma relação próxima com a família Bolsonaro, e vamos combinar que 10 milhões e 600 mil dólares não é dinheiro de pinga para ninguém. 10 milhões e 600 mil dólares é dinheiro para um carvalho. Ninguém esquece quem doou 10,6 milhões de dólares. E também ficar jogando coisas. Temos um diretor top de linha, temos um ator, o Jim Caviezel, top de linha. Ok, mas me fala o cachê deles. E ninguém falou em números. Esse foi o grande problema. Não jogar transparente com as pessoas. E essa informação desencontrada, e quando a informação é desencontrada, é óbvio que você abre margem para todo tipo de críticas e você fica exposto a essas críticas. Se o Jair Bolsonaro, num dos primeiros pronunciamentos que fez como presidente, citou o Evangelho de São João, que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sem jogar com a verdade, você vai estar preso ao fato desabonador desses áudios. E retomo aqui, depois de fazer
essa recordação da pauta de ontem. Por falar em estrago político, o pai de Vorcaro, preso hoje pela Polícia Federal, vale lembrar que o Zema ontem fez críticas ao Eduardo Bolsonaro, críticas pouco delicadas, críticas até bestas do ponto de vista do xadrez eleitoral, porque ele afastou de si permanentemente uma parcela do eleitorado que eventualmente poderia votar nele, mas já que nós falamos da pauta passada do pai do Vorcaro, o pai do Vorcaro fez em 2022 uma doação no valor de R$1 milhão para o Diretório Estadual de Minas Gerais do Partido Novo, sigla de Romeu Zema, que agora é pré-candidato à presidência e em 2022 foi candidato à reeleição ao governo de Minas Gerais. Tá? E o Zema, que disse ontem, repito, que os áudios enviados por Flávio Vorcaro seriam, aspas, um tapa na cara do Brasil. Bom, a doação aparece na prestação de contas anual da sigla e está disponível no site do TSE. E vamos ser honestos também, todo mundo do Banco Master doou para todo tipo de campanha, inclusive do Jair Bolsonaro, inclusive do Tarcísio de Freitas. Horas depois de negar o patrocínio de Daniel Vorcaro, o marqueteiro Elcinho Mouco voltou atrás, Elcinho Mouco, que trabalha com o Michel Temer, voltou atrás e admitiu que um fundo ligado à família Vorcaro investiu sim no filme sobre a história do ex-presidente Michel Temer. Produtores... É isso aí, pessoal. Política realmente não é para amadores, né? Isso eu sempre digo. E gostaria de compartilhar com vocês agora essa mensagem, pessoal. Essa mensagem me foi mandada hoje por um amigo lá do trabalho, Ricardo Fávaro. E olha só que importante que é essa mensagem. Em 2019, o Olavo do Carvalho já sabia, né, o quanto a direita, dentro de sua própria estrutura, é insignificante, né, entre si. Porque a esquerda, como todos já sabem, aí vem fazendo as piores atrocidades, né? Roubo, desvio de dinheiro público, envolvido em casos judiciais, condenados, mas não fica na cadeia e por aí vai. E é só coisas assim horríveis, né? A gente vê casos aí de pessoas inocentes aí pegando prisão mais alta do que traficante, do que assassino, né? Graças ao governo de esquerda. E ali o Olavo do Carvalho faz uma retratação ali, né? Do quanto a direita é ignorante, porque ela começa bem. E basta sair uma ladainha, alguma coisinha no jornal ali e pronto. Um político ali que está apoiando a mesma estrutura da direita já vai lá e já joga tudo por água abaixo. É só ver essa questão do Zema aí, né, em relação ao Flávio, né? Apareceu um assunto lá, ele nem esperou o assunto realmente se desenrolar para ver o nível das gravidades, né? Necessário pôr peso às coisas, né? E aí antes que as coisas pudessem ficar mais esclarecidas sobre esse erro, né? Para ver realmente o tamanho da gravidade, né, em que o Flávio está envolvido, ele vai lá e já joga um balde de água fria, né? E acaba de vamos dizer assim, acaba de jogar o companheiro de direita para o precipício. E o que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar o holofote para poder concorrer com o Lula? Não vai. Ele precisa do apoio do PL, ele precisa do apoio de outros partidos, né? Eu acho que a melhor chance dele seria ajudar a contornar a situação enquanto não aparecia realmente o caso grave que judicialmente pudesse tirar ele do páreo, que realmente envergonhasse assim num nível avassalador, né? É só dar uma olhadinha para trás, né, gente? Vamos lá. Olha para trás e vê o tamanho das atrocidades que a esquerda tá aí e muitos brasileiros votaram neles assim mesmo. E olha o nível da cagada que o Flávio fez já no começo agora, e muitos brasileiros já estão jogando ele para as cobras, né? Eu acho assim que é uma medida aí um pouco exagerada se a gente quer que a direita chegue à presidência, porque sinceramente, né? A gente não está votando para escolher o melhor presidente, porque nesse cenário político, com todo esse congresso sujo aí, mais da metade dos deputados aí envolvido em alguma coisa, senadores, você espera que o cara chegue lá, seja o sincerão, o honestão de tudo, e ele vai ter as coisas dele aprovadas. Olha para o Bolsonaro. Olha que o Bolsonaro passou, onde ele está agora, quase morrendo aí na cadeia, envelheceu 5 anos em 1 ano que ele ficou na cadeia, fora os vários problemas, complicações que ele teve, não teve
facilitação nem mesmo tendo problemas médicos, né? É só a gente olhar para isso, daí não é tão difícil, né? E essa galera jovem e juvenil não acompanha a política todos os dias, não acompanha as questões jornalísticas, não acompanha praticamente nada. E aí lê uma mensagem no YouTube, no jornal, não olha a fonte para ver em que nível que está, não olha um pouco do histórico ele para saber realmente o nível, a gravidade jurídica disso, e já vai lá e também já joga tudo para as cobras. E aí uma pessoa com opinião dessa, se ela assiste política aí 5, 6 vezes só num ano em que ele realmente resolve investir alguma coisa, ele vai lá e vota num cara errado. Ele acha que tem o orgulhozinho dele feriu, eu sou mais honesto, não vou votar nesse cara aqui. Ele acaba votando num cara que é 1000 vezes pior e que vai afundar o futuro dele de uma vez por todas. Então, política é um jogo, gente. A gente tem que olhar os jogos da política da forma correta. Olha o histórico dos políticos que vocês vão votar antes de fazer o voto. Ver o que ele está aprovando ou não está aprovando no Congresso. É isso que você precisa olhar. Se você for olhar só para as cagadas que ele faz, se ele se envolveu com laranja e tudo mais, antes mesmo de virar político, quantas pessoas não faz cagada aí? E depois que ele vira político, lá um político que tá contra ele, que é de outro partido, vai lá, descobre um passadinho podre dele e já vai e usa aquilo para diminuir a imagem e a credibilidade dele. Isso tá no jogo político. E muita gente sabem disso. Então, é necessário ter uma visão mais ocular sobre a situação política. Eu, pelo que eu vi até agora, mesmo o Flávio tendo feito essa cagada aí, faltou sinceridade? Faltou. Eu diria que até uma coisa desse nível aí ele poderia ter tornado público, não precisaria nem ter escondido isso aí. Você poderia ter se tornado público, ia dar uma ladainha aí, mas eu não vejo envolvido ali em caso em que realmente envolva favorecimento dos bancários, né? Ainda bem, né? Por enquanto não apareceu, né? Se aparecer a decepção, vai sumir mais ainda. Aí a minha opinião muda. Mas por enquanto, eu ainda sigo apoiando ele como presidente ainda. Eu acho que, juridicamente, em termos de gravidade, envolvimento, favorecimento de banco, propina, lavagem de dinheiro, manipulação no Congresso para, sei lá, apoiar leis que favoreçam os bancários, ou um governo de esquerda ali prejudica os brasileiros, assim, a gente não viu nada nesse nível ainda. Então, eu acho que por enquanto a minha opinião não mudou, mas essa é a opinião minha. Deixa a opinião de vocês aí, gente, seria interessante ver o que vocês pensam sobre isso. Vocês acham que isso daí é suficiente mesmo já para tirar o Flávio do páreo? Olha para os outros presidentes que foram reelegidos várias vezes aí, tendo cometido várias cagadas aí. Olha o peso e a consequência do que a gente já enfrentou até agora. Porque se não for ele, quem vocês acham que vai ter a força política para enfrentar o Lula? Ou vocês querem o Lula lá por mais 5 anos? E a gente chegar a virar uma Venezuela? Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha opinião. Deixa aí a opinião de vocês. Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like, compartilha o nosso conteúdo. Ajuda o nosso canal a crescer. Aqui no canal todos são bem-vindos, seja de esquerda, seja de direita, deixa a sua opinião aí. Porque a gente evolui na política e a gente amadurece com todas as opiniões possíveis. É assim que funciona a verdadeira política. Até o próximo vídeo.